Comunidade Pentecostal Palavra Viva, tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 4, a dimensão espiritual, o anjo do Senhor, o ser humano e o mundo espiritual. Nós vamos encerrar este capítulo abordando ainda dois temas relacionados ao mundo espiritual. O primeiro tema será a figura do anjo do Senhor e o segundo tema será a relação entre o ser humano e o mundo espiritual. A leitura da Bíblia nos apresenta uma outra figura pertencente ao mundo espiritual. Esta figura é o anjo do Senhor. Em todas as passagens em que esta figura aparece, se pode observar que não se trata de um anjo normal, mas de um ser espiritual que está acima de todos os outros. Por este motivo, alguns estudiosos acreditam que o anjo do Senhor é uma espécie de teofania, ou seja, a própria manifestação visível de Deus Pai. Outros, porém, acreditam que se tratava do próprio Jesus Cristo, agindo no Antigo Testamento antes de vir em carne, uma vez que, após a encarnação de Jesus Cristo, a Bíblia não faz mais nenhuma menção à figura do anjo do Senhor. Essa identificação do anjo do Senhor como uma manifestação da divindade é confirmada pelo fato de que este anjo em especial aceita receber adoração de parte dos homens, o que não é lícito a nenhum outro ser espiritual a não ser Deus. Esse também fala de si próprio como sendo o próprio Deus nas ocasiões que ele aparece, utilizando-se de toda a autoridade que somente Deus possui. Sua primeira aparição na Bíblia está no livro de Gênesis, no capítulo 16, do versículo 7 até o versículo de número 10. Vamos ler junto essa passagem? O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, fonte que está no caminho de Sur, e disse-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vieste e para onde vais? Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por ser tão numerosa não será contada. Vocês percebem como ele fala de si mesmo como o próprio Deus? Esta é a primeira referência ao anjo do Senhor registrada na Bíblia, mas por muitas outras vezes ele aparece, sempre em situações importantes para a história, e falando de si mesmo como uma manifestação do próprio Deus. É o caso da conhecida história de Abraão, quando ia sacrificar o seu próprio filho Isaque. E também da passagem de Gênesis 31, versículo de número 11 a 13, que trata do retorno de Jacó à terra de seus pais. O mesmo padrão de aparição e comportamento é relatado nas passagens que narram o encontro entre Moisés e Deus, através da sarça ardente, em Êxodo 3, de versículo 2 a 10. Vamos ler junto. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora olharei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que virava-se para ver, bradou-lhe Deus a ele do meio da sarça: Moisés! Moisés respondeu-lhe: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que está
é terra santa. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: De fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos ferezeus, dos aveus e dos jebuseus. E agora, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Em todas essas passagens, o que podemos ver é a aparição de Deus em forma angelical para um ser humano. Não se trata de um anjo criado por Deus, mas de uma manifestação divina sob a forma de um corpo espiritual. Portanto, sendo o anjo do Senhor no Antigo Testamento uma forma da manifestação de Deus ao homem comum, antes da encarnação de Jesus Cristo, justifica-se o fato de Josué ter se prostrado diante dele e ter-lhe rendido adoração. Afinal, assim como a arca continha a própria presença de Deus, o anjo do Senhor era a manifestação do próprio Cristo, que é digno de louvor e de adoração. Mas não podemos confundir o anjo do Senhor com os anjos criados por ele. O anjo do Senhor, enquanto manifestação do próprio Deus, detém em si todas as características da divindade, sua autoridade e o seu poder. Já os anjos criados pelo Senhor são apenas ministros de Deus, seres criados para executar determinadas tarefas definidas por Deus. Por isso, enquanto o anjo do Senhor levava o homem a adorá-lo como Deus que era, os anjos de Deus não podem receber louvor e nem adoração. Para concluirmos este capítulo, nos convém definirmos bem qual a posição do ser humano diante de todo este universo, lugares e seres espirituais que nós estudamos até aqui. Como vimos, Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança perante a criação instalada neste planeta. E a nossa comunhão com Deus se dava por meio do nosso espírito plenamente unido ao Senhor antes da queda no Jardim do Éden. Por meio desta união direta com Deus, tínhamos acesso a este mundo espiritual, motivo pelo qual Eva foi capaz de conversar com um ser espiritual, Satanás, sob a forma de uma cobra, sem nenhuma dificuldade ou estranheza. Com a queda, porém, nosso espírito perdeu essa capacidade de se comunicar diretamente com Deus, mas não deixou de existir, já que somente quando morremos é que ele voltará definitivamente para Deus, que o deu a nós. O mundo espiritual, porém, que continua existindo, permanece interligado ao nosso mundo material, com o poder de influenciar as pessoas e a própria natureza. Isto, para um ser humano que é incapaz de discernir entre o bem e o mal, se transformou num grande problema para todos nós. Anjos e demônios continuam ao nosso redor, mas somos incapazes de percebê-los, e quando os percebemos, somos incapazes de discernir um do outro. E a essa nossa dificuldade, Satanás tem utilizado com muita astúcia, tanto ele quanto os seus demônios, para se aproximarem de nós e nos tornarem seus escravos. O pecado é uma porta que se abre no mundo espiritual
para o assédio desses seres malignos. Por meio do pecado, eles conseguem controlar as nossas vidas e fazer morada em nosso interior, produzindo toda sorte de desgraças e destruição. Satanás e seus demônios, por sua vez, são exímios na arte de iludir e de enganar. Normalmente, eles se apresentam às pessoas como seres bons, que desejam apenas ajudar a suportar as tribulações e as dificuldades da vida. Fazem promessas, trazem falsos consolos e fomentam desejo no nosso interior. Atuam da forma que for necessária para ganhar a confiança da pessoa até conseguirem a posse da sua alma, o domínio da sua personalidade e, dessa forma, ficarmos ligados a esses seres das trevas com a nossa alma cativa na escuridão. Por isso, devemos tomar todo o cuidado, toda a cautela possível quando tratarmos de coisas espirituais. Do contrário, seremos presas fáceis. Nossa ligação com o mundo espiritual somente pode ser feita através do novo nascimento em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e isso somente ocorre quando a nossa consciência é despertada para reconhecermos que somos pecadores e que necessitamos do perdão de Deus. Sem o arrependimento pelos pecados e a entrega para obter vida em Jesus Cristo e ser transformado pelo Espírito de Deus à imagem e semelhança do Criador, toda ligação com o mundo espiritual é perigosíssima. Toda experiência de contato e comunicação com esses seres espirituais fora de Jesus Cristo nos coloca num caminho de destruição e morte. Mediante a conversão e o processo de santificação, porém, o Espírito Santo nos capacita não só a nos comunicarmos com Deus diretamente, mas também a discernirmos os espíritos que nos rodeiam, impedindo que nos tornemos vítimas dos demônios que nos cercam e querem o tempo todo invadir a nossa alma e ocupar o nosso ser. As ligações e alianças feitas com esses seres espirituais fora do padrão estabelecido por Deus, ou seja, fora da pessoa de Jesus Cristo, trazem prejuízos enormes para nossas vidas, pois permitem que esses demônios nos usem e produzam tudo o que há de mal em nossas vidas. Por este motivo, ao cristão que se converte, é necessário confessar a Cristo com verdadeiro arrependimento. Todas as alianças que fez antes da conversão com o mundo espiritual das trevas, seja através de culto, anjos, seja por meio de invocação, incorporação de espírito, seja por meio de pactos firmados com entidades espirituais, trabalhos, promessas, votos, consagrações, consultas e todos os tipos de prática ocultista. Tudo isso gera uma aliança, uma ligação indevida entre o ser humano e os seres espirituais das trevas, que somente Jesus Cristo pode quebrar. Por isso, a necessidade de arrependimento e confissão e pedido de perdão a Deus, com auxílio em oração dos irmãos em Cristo, para que seja desligado no céu aquilo que está sendo desligado na terra. Em Jesus Cristo, podemos sim receber o auxílio de anjos a serviço do Senhor, mas não podemos prestar qualquer tipo de culto ou adoração a eles, que são meros servos de Deus. E não devemos invocá-los, orar para eles ou tê-los como nossos guias. Tudo o que é necessário, inclusive no âmbito espiritual, já nos foi dado por Deus diretamente e provém dele, de modo que, mesmo que um anjo seja o meio pelo qual Deus escolheu revelar a sua vontade a nós, é a Deus que nós devemos nos dirigir e nos prostrar, sempre observando a sua palavra para que não sejamos enganados
por algum demônio travestido de anjo de luz. Afinal, somos feitos um pouco menores do que os anjos, em glória e majestade. Porém, quando Jesus Cristo voltar, nós seremos como Ele é e estaremos ligados diretamente a Jesus Cristo, em perfeita comunhão e unidade. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e nos vemos no próximo capítulo desta série, Aos que estão chegando.